Beleza. Você agora é o host, André. Beleza, Rafa. Me coloca como co-host depois. Vamos aí. Boa noite, pessoal. James William, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Satisfação estar Boa junto aí. noite. Boa noite, boa noite. Rafael já está como co-host aí, tá? Tá bom, pode seguir, gente. Bom evento aí a todos. Valeu, Rafa, obrigado. Olá, pessoal. Sejam todas muito bem-vindos, bem-vindas. Como de costume, vamos iniciar pontualmente às 8 horas e hoje a gente vai trazer, o André Ligeiro vai trazer esse tema, Power Skills, habilidades essenciais para a liderança. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Ará. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Tranquilo. Pessoal, o André é mestre em gestão empresarial pela FGV, engenheiro, psicólogo, e ele tem um livro publicado, Seja Seu Maior Projeto. É uma pequena síntese, eu vou deixar depois passar a palavra para o André, ele pode se apresentar melhor, falar um pouquinho melhor aí da trajetória dele, e vai trazer para a gente hoje esse tema de Power Skills, tá? Habilidades essenciais para liderança. Então, antes de passar a palavra aqui para o André, eu vou fazer só breves comunicados aqui sobre nossa programação, nossa agenda e alguns eventos, e daí, André, já te passo a palavra, tá legal? Só uma observação, pessoal, para quem está conectado, e ao final vou fazer esse reforço novamente. A pesquisa de satisfação em PDU, geralmente, nós enviamos ao final do evento, tá? Próximo ali do momento de perguntas e respostas. Mas dessa vez a gente vai coletar aqui os e-mails das pessoas que estão participando e mandar por e-mail posteriormente ao evento, tá? A gente teve uma questão técnica aqui, então dessa vez não vai ser enviado no chat aqui para quem estiver participando, tá bom? Então, seguindo, esse é o time responsável por fazer esse webinar acontecer mensalmente, né? Essa é a edição de setembro. O Rafael Fontes é o líder da nossa equipe. Eu sou o André Schunk, prazer aí quem está conectado. Se você tem vontade de ser um voluntário em PMI, para esse ou outros temas que o PMI traz aí para os voluntariados, escaneia esse QR Code, acessa o site e vem participar com a gente, fazer aí a informação de gestão de projeto de uma forma geral, ser disseminada aí na comunidade e os profissionais, de uma forma geral, tá? Bom, esses são os nossos canais de comunicação, onde você pode ter contato direto aí com o PMI, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e etc. Tá? Segue gente, tem bastante informação legal aí para você acompanhar de eventos e etc. Na agenda aqui do que está por vir, está um pouquinho longe ainda, mas o ponto é que foi liberada a venda de ingresso oficial aí para o 19º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Tá? Esse evento ele ocorre cada ano, anualmente, né? Cada ano numa cidade diferente. O Rio já sediou esse evento em 2012, se não me engano, e agora está de volta aí, vai estar de volta em 2024, com o propósito aí de discutir as tendências de gestão, projeto e liderança. E é um evento bem bacana, então é um evento que vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Prodígio, Santos Dumont, ali já anexo ao aeroporto Santos Dumont aqui no Rio. Então a venda de ingressos já foi liberada, então quem tem interesse já garante aí os ingressos, vai ser muito legal. Bom, ao final, eu combinei aqui com o André, o meu charada, a gente abriu um tempo para as perguntas. Se você tem alguma questão, pode mandar no chat, tá? Eu vou fazer aqui a gestão dessas perguntas, vou ordenar aqui conforme vocês forem mandando, e ao final o André vai estar aí de prontidão para responder. Se a gente tiver muitas perguntas, a gente tenta fazer um apanhado aqui do que for mais comum, tá, André? Para você endereçar aí para a galera. Tá bom. Se eu Beleza? puder e souber, tá combinadíssimo. Tá legal. Então, vamos lá, eu vou passar a bola, vou parar meu compartilhamento aqui, André, e você segue daí com a tua apresentação, tá legal?
Beleza. Obrigado, Falou. Xará. Nada, boa apresentação aí. Obrigado. Deixa eu já ir compartilhando. Quando você descompartilha. Como não tem som, dá para eu poder... Deixa eu já minimizar meu rosto aqui, já que não tem pergunta. Não me atrapalha tanto. Deixa eu botar no modo apresentação aqui para ficar melhor e mais corrido aqui. Consiga ver vocês. Já tá ok aqui o modo de apresentação, André. Beleza, André, obrigado. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui falando de não só de Power Skills, tá? O tema é Power Skill, o convite foi para Power Skills, essa matéria que já tem um tempo já que eu gosto mais de lecionar, de falar. Ela vem lá do hard skill, né? Somente do hard. E aí o mundo novo descobriu no meio do caminho que tinha uma software a ser desenvolvida. Então, provavelmente muitos ou todos que estão aqui já ouviram falar da hard e da soft. E hoje vamos falar um pouquinho da Powers e de outras evoluções que já estão vindo por aí. Então, pode ser a primeira vez que você ouça da próxima que vou falar, mas vou deixar um pouquinho mais para frente. Quem sou eu? Eu sou André Ligeiro, pai do Theo, marido da Vera, curioso demais por muita coisa que é ligada ao ser humano, curioso demais por tecnologia, por essa inovação, pelo que a internet faz com a gente, no bom, no que traz de bom para a gente. A internet traz habilidades absurdas que antes só era possível se a gente saía atrás aí de bibliotecas, atrás de livros, universidades, e hoje a gente tem na palma da mão aí os aparelhos, os smartphones da vida que já nos auxiliam a ter um bate-papo, uma aula com alguém que talvez na nossa frente foi um pouquinho mais curioso, conhecer um pouco mais. Alguns outros se especializam, alguns se apaixonam. Eu me apaixonei pela neurociência, pela essa gestão do ser humano. E por que eu cheguei lá? Por que eu cheguei até aqui, né? Porque eu não paro. A engenharia me trouxe uma necessidade de entendimento maior do que o ser humano tem feito da vida, né, do ser humano e o que eu fazia da minha até aquele momento. É muito importante a gente se conhecer na essência, não só do que a gente se capacita profissionalmente, mas também do que a gente deseja para chegar lá, né, para se planejar financeiramente, com a nossa saúde, com a nossa família, para que o trabalho, né, que a gente vai falar muito aqui, das organizações, de um modo geral, possam nos auxiliar, né, e é um auxílio que, mesmo passando a maior parte do tempo dentro das empresas, é um auxílio que faz com que o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, possa trazer um pseudo-sucesso que a gente tem, né? Seja momentâneo, seja único, seja familiar, seja financeiro. E porque eu, como engenheiro, fui buscar neuropsicologia, ciência, entender um pouco mais da mente humana. Porque até eu mesmo, no meio onde eu estou inserido, onde eu sempre estive inserido, não entendia muito bem o porquê a gente só tinha a área de exatas, porque a gente só estudava a área de humanas, porque os economistas só estudam a área de finanças, porque o jornalista tratava comunicação. E aí, para tentar me descobrir o porquê dessas respostas acontecerem, eu fui para dentro de novo de uma nova habilidade, que é a habilidade de lidar com o ser humano, de habilidade de entender o ser humano. E aí, esse mundo da psique me pegou de um jeito onde me trouxe algumas dessas respostas que não tinham muito entendimento até aquele momento. Então, hoje eu consigo entender muito bem por que é importante qualquer um profissional,
a comunicação. Por que a comunicação clara e objetiva, como a de um jornalista, como de alguém formado antigamente em comunicação e jornalismo, faz hoje tamanha importância para que a gente tenha no mercado de trabalho e na forma de lidar com os nossos colegas de trabalho, de uma forma geral, executando o melhor trabalho. Não só a comunicação é tão importante, mas também temos a importância fundamental de nos conhecermos. O autoconhecimento é fundamental. Onde você quer chegar, em que momento você quer ser inserido, em que momento você quer ser ouvido e ouvida, em que momento você precisa se posicionar de uma forma clara e objetiva, e aí entra a comunicação. E sem o entendimento mínimo de um planejamento familiar, ou seja, de uma educação financeira dentro do ambiente familiar que você tem, nada disso é possível de acontecer com sucesso ou pseudo-sucesso dentro das organizações. Por quê? Porque você vai estar trabalhando ali pensando numa dívida, pensando de que forma vai pagar o cartão de crédito, a escola dos seus filhos, aquele curso que você quer fazer, a viagem de férias. Então, hoje também a gente traz a importância desse autoconhecimento, desse equilíbrio tão importante e necessário da psique humana, não só mais da hard. A hard, ela continua, essas habilidades técnicas são fundamentais ainda hoje para o ambiente de qualquer um de nós, onde quer que estejamos inseridos. Mas sem a gente nos conhecermos e sem a gente trabalhar esse equilíbrio, ou seja, desde ao acordar, você trabalha o seu corpo para estar preparado para o dia de trabalho que você vai ter, liberando endorfina, fazendo uma atividade física, fazendo uma meditação, seja o que for anterior a esse passo, você passa a ter um dia ali mais produtivo. E a Powers, de um modo geral, ela ensina esse mix de habilidades que o ser humano precisa e deve ter hoje para se autoconhecer, para conhecer o que quer, para ter esse equilíbrio mente, espírito, trabalho, coração, família. E tão importante, ou mais importante que as habilidades técnicas, o mercado no mundo tem falado muito das softwares. Então, as pesquisas já dizem, a Gallup todo momento traz e o percentual só aumenta, onde as pesquisas dizem que 90% das pessoas que são desligadas das empresas não são pelas habilidades técnicas, são mais pela essa forma de ter habilidade soft, comunicação clara, habilidade de trabalhar em equipe. E é isso que a gente vai ver aqui. De que forma a gente pode melhorar isso, de que forma você pode tentar. É claro que é uma aula reduzida, num tempo curto, mas que a gente vai, pouco a pouco, aí, se identificando e se conhecendo. Eu queria só parar a apresentação agora para botar um vídeo, que esse vídeo ele starta uma boa elucidação do que eu vivi, do que ainda vivo muitas vezes, me pergunto o tempo inteiro se o caminho é esse, se eu deveria contornar o caminho, se tem alguma pedra, um obstáculo, e é isso que a gente vai tentar ver. Vou colocar um vídeo aqui rapidinho para a gente iniciar e dar uma introdução bacana nos spoilers que eu dei até aqui. E no final a gente fala da última e tão falada agora no mundo, nova habilidade necessária e o que vem sendo estudada. Deixa eu só sair aqui. Vou liberar aqui o som, André. Se tiver algum problema, você me avisa, por favor. Tá legal, tá legal. Tentar não atrapalhar. Right, everyone looking forward, please. Good morning, Year 11s.
Today's assembly is about the start of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path in your life will be set. I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you, or maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves, and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That Desculpa, gente. Tá parado o vídeo? Não tá rodando, André? Algumas pessoas comentaram aqui que a imagem não estava mudando, estava travado, embora o áudio estivesse funcionando. Ah, não. Então eu vou voltar aqui, cara. Vou voltar aqui. Só um minuto. Tá. O William está falando que está totalmente parado. Você pode descompartilhar e compartilhar novamente? Vou compartilhar, sim. Tá legal. Vou fazer isso agora. Stop share. Porque o vídeo não é para separado, não. Tem que ir com a legenda bonitinha. Vai, solta o play de novo. Se travar aqui para mim, eu te aviso, tá? Right, everyone looking forward, please. Good morning, Year 11s. Today's assembly is about the start of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice.
In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path in your life will be set. I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you, or maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves, and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success. Gente, e esse é um resumo do que me fez começar a pensar no equilíbrio, no verdadeiro equilíbrio que eu precisava. Esse é o verdadeiro equilíbrio que eu sempre pautei e que todos nós podemos pensar um pouco mais, porque a gente sempre tem uma nova chance de fazer diferente, fazer de novo. Mas e como? Se pautaram o nosso mundo, pautaram as nossas regras em você adquirir só uma habilidade, ou seja, eu vou fazer advocacia e vou ser advogado pelo resto da vida até me aposentar, mas no período eu me caso, tenho filhos, me aposento, vou curtir minha casa do campo, minha casa na praia, e a vida passou. E agora o mundo, com essas novas pesquisas que nos trazem a comprovação de que nem a geração anterior, nem as gerações anteriores estavam satisfeitas com esse modo de lidar, com esse modo de ter a criação de hábitos, onde um avô passou para um pai, o pai passou para o filho, e assim todos iam repetidamente fazendo as mesmas coisas. É isso que as
Power Skill, já antecipando um pouco, traz, e que a gente vai ver aqui, que vocês podem, todos nós podemos trabalhar em diversas atividades, mas o que vai importar mesmo é como você tem lidado com o seu maior bem, que é você mesmo, você mesma, como você tem lidado com o seu autoconhecimento, como você tem lidado com que o seu ao redor o tempo inteiro traz para você, de comparações, de motivações e muitas vezes até de frustrações, porque muitas vezes a gente não tem ainda esse equilíbrio, esse autoconhecimento tão necessário, que muitas vezes tem muita gente que pensa que é algo magnífico, é uma fórmula de sucesso, que é praticamente você treinar todos os dias o que você deseja ser. Então é uma melhora, como quem gosta de programas aqui de gestão, como o programa Kaizen traz. É uma melhora contínua, bem pequena, sempre, todos os dias, melhorando cada dia mais, procurando ser e motivado por um equilíbrio. E aí o vídeo traz à tona isso aqui. Muitos de nós, incluindo a mim, tem esses pensamentos por muito tempo, ou já teve, se já não teve, vai ter, porque o tempo inteiro a gente pertence a um mundo onde nós somos cobrados por não darmos conta, por estar num grupo tão exigente de pessoas muito mais em grupo, aparentemente mais inteligente que a gente, e aí você começa esse mundo de eu não, eu não, eu não, e mais à frente a gente vai ver que a psique humana traz essa relação do que você fala, do que você sente, das emoções, diretamente no resultado que você traz para as suas atividades na corporação, no mercado corporativo em que você trabalha, para dentro dos seus resultados lá. E o seu resultado é só uma gotinha do que é o grupo, do resultado da empresa, do resultado que traz para a empresa. Então, muitos de nós, o tempo inteiro, estamos nos cobrando a ser mais inteligentes, tal como é alguém que está entregando para o chefe, para a empresa, para um grupo, para um CNPJ. E mais ainda, quando a gente recebe as responsabilidades, a gente já deixa com que a falta desse autoconhecimento nos deixe nervosos, perguntando e procurando o tempo inteiro justificativas para decidir: será que eu estou tão preparado? Será que eu estou tão preparada como aquele, como aquela? Falar tão bem, se comunicar como aquele que saiu, como aquele que ficou, como aquele que está de férias. E o que vão dizer? Os outros sempre sabem mais do que a gente. E se não souberem, você deve estar trabalhando ou andando com grupos totalmente errados. Porque a gente tem que estar em grupo que nos fortalece, nos fortifica, para a gente estar sempre aprendendo um pouquinho mais. Seja na vida, seja no trabalho, seja na conexão, na sinergia que tem o trabalho com a vida. Por que não aprender com um colega que está, de repente, fazendo um curso de educação financeira básica? Um colega que descobriu que gasta tudo que ganha, que há mais de 10 anos não poupa nem numa mínima conta poupança no banco. E aí, o que será desse futuro? O que será que ele planeja? E será que essa cadeira que ele senta hoje no trabalho tem um propósito em cima disso, tem uma satisfação em estar ali? Então tá tudo conectado. Tudo que a gente pensa, todas as nossas emoções vão para o nosso dia a dia, porque o nosso corpo é uma máquina que precisa de descanso, precisa de estresse,
seja estresse, aquele estresse bom, que é a liberação na musculação, que seja de endorfina, de estressar o músculo, de deixar a gente mais tranquilo para a gente ir para o dia a dia. E aí vem as hard skills. Eu não posso deixar de falar ou fantasiar, ou isso aqui não é uma terapia de namastê, que está tudo bem, se eu treinar minha psique, se eu pensar em abraçar uma árvore, vai dar tudo certo amanhã. Não, não vai, não vai. As hard skills são somente ferramentas que você tem enquanto habilidade técnica para trabalhar naquilo que você é bom, naquilo que você é boa. E você imergir naquilo. Mas você tem que ter o entendimento e o conhecimento de que, por exemplo, se você ficar 12 horas consecutivas e diárias ali batendo e martelando, a máquina, o corpo sente, a máquina para. A máquina, em algum momento, ela começa a te dar sinais, seja de dor de cabeça, seja de dores no corpo, seja de cansaço que você nunca teve, seja de estresse fora do trabalho, onde você, de repente, chega em casa e desconta no marido, desconta na esposa. É uma discussão que não aconteceria se você talvez tivesse uma visão clara de que o trabalho está e é muito importante e as habilidades técnicas adquiridas nele são muito importantes. Mas aí entra também dentro do trabalho as soft skills, porque as precisam e devem fazer com que a gente se sinta parte de um grupo, se sinta parte de um propósito, se sinta feliz e acolhido no ambiente de trabalho. E é isso que as empresas hoje vêm norteando as suas ações dentro do mercado corporativo, para que o ser humano seja incluído com suas habilidades técnicas na sua corporação. E aí é um grupo. Mas olha a dificuldade que os RHs hoje têm de fazer com que a soft e a hard estejam lado a lado ali, batalhando e dando propósito, sucesso e felicidade, tanto que nós, seres humanos, queremos. Porque ela cria squads dentro da corporação, ela cria mecanismo de técnicas, seja de respiração, de mindfulness, etc. Mas se nós não estivermos conectados com aquilo, a gente vai estar o tempo todo falando besteira, baboseira. Não vou entrar nesse squad, não vou entrar nessa discussão, porque eu sou muito bom. O que eu faço me basta. Porque eu, na frente da minha planilha, eu sou fera. Mas e o grupo? E o objetivo comum? Então, os RHs o tempo inteiro estão se perguntando como eu faço e o pessoal não engaja. É porque ainda falta o indivíduo. O indivíduo trazer de dentro de si para fora o que ele deseja enquanto missão e visão dentro daquela empresa. Por isso que as coisas vêm mudando a cada dia, a cada tempo, e a gente traz esse novo modelo, essa nova mudança, essa nova concepção de seres humanos que precisam, antes dos resultados, estarem inseridos no propósito da empresa. E aí, de um tempo para cá, as empresas são quase que obrigadas a ter missão e visão no seu quadro. Mas se essa missão e visão não for clara para o indivíduo ao entrar na empresa, ao entrar numa equipe, ao entrar num grupo, nada disso vai fazer sentido. Por quê? Porque escadaria se lava de cima para baixo. Então, começa lá da presidência e todo mundo trabalha um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, para que o grupo tenha a integridade, a flexibilidade, a autoconfiança, a comunicação clara, objetiva, solução de problemas não são resolvidas
em pessoas não engajadas. E muitas das vezes, os colaboradores funcionários não estão engajados pela forma da comunicação de uma liderança. Se você hoje tem uma liderança que é a tudo ferro e fogo, a tudo grito, bomba, é agora, esse squad de nada vai fazer sentido, só vai ser um amontoado de pessoas numa sala com cadeiras, sentadinho, bonitinho, mas cada um pensando em sair logo, em ir para sua casa, em ir para sua academia, em ver seu namorado, sua namorada, em sair dali, mas não quer participar desse grupo, porque é um grupo totalmente sem conexão de entendimento de missão e visão. E o que traz as hard junto com as soft? Porque habilidades, seja qual for, social, emocional ou técnica, como a gente mostrou aqui, habilidades são treináveis, são sempre treináveis. As pesquisas da psique humana, seja lá fora, seja aqui no Brasil, já provaram, e vocês podem procurar por A mais B, que muitos dessas softs, junto com a hard, vêm das histórias de vida que cada ser humano carrega, das lições de vida que cada um tem, de aprendizado. E isso tem que ser sentido, isso tem que ser uma história compartilhada, de onde você veio, qual é o seu real objetivo, o que você está buscando ali. E aí, junto a um grupo, você consegue buscar o propósito, buscar a integração, buscar essa amizade, e aí sim, pode vir a fazer sentido. Nada disso é do dia para a noite, nada disso acontece nas empresas rapidamente, na primeira aparição das informações de uma soft, de uma power, de uma técnica de mindfulness, de uma sala separado para discussão, como o Google coloca uma sala de esportes lá, de criatividade nula. Ela só acontece se a liderança, se todo mundo estiver engajado, envolvido, principalmente ao dar exemplos. Então, comunicação clara passa a ser uma soft quase hard das habilidades que a gente deve ter hoje. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque as Power Skills são uma mistura dessa hard com o soft. Então, a gente não consegue hoje trazer uma geração nova inserida no mercado de trabalho sem dar propósito a ela. Qual o propósito dela estar ali? O que ela vem agregando? Então, na minha época, lá da engenharia ainda, a brincadeira que se fazia e já perdurava por anos era justamente do estagiário ser carregador de folha, ser comprador de pão, e a habilidade técnica mesmo necessária que eu deveria sair do livro da graduação para dentro da empresa não acontecia tão bom ou tão bem como é hoje. Hoje as empresas estão respeitando a diversidade, respeitando o ser humano, respeitando as pessoas, buscando dentro das soft que alguém traga as hard muito forte. Por quê? Porque a inteligência artificial está vindo aí para fazer um monte de atividades que antes o ser humano precisava fazer sozinho, fazer em grupo, fazer como for. Então, agora, o que surge no mercado de tão novo? Eu não quis dar spoiler porque as inner skills é a nova social skills, também chamada assim. Elas dão espaço a uma nova consciência, uma expansão de consciência de que quanto nós, profissionais inseridos no mercado corporativo, temos a necessidade de conhecer cada uma das inner skills. E eu não vim aqui para dar a classificação, porque não fui eu, e nem será eu a dar classificação do que é hard, do que é power, do que é soft e do que é inner. Mas a inner tem alguns ensejos e significados tão importantes
para esse novo momento. Estima-se que até 2030 a gente tem a inteligência artificial tomando muitos empregos, principalmente aqueles empregos manuais hoje, aqueles empregos que hoje a gente tem ainda a necessidade do ser humano ali, vai passar a ser feito por máquinas, controlado por uma única pessoa, controlado muitas vezes por um outro sistema. Então, a gente precisa entender o que a Inner é o interno, é o que a gente tem de dentro para fora. Então, lembra do que eu falei agora há pouco sobre as soft skills, que é a gente sentir, ter autoconhecimento. Então, assim, uma das características da Inner Skills hoje do mundo é a virtude. E o que é virtude? É o ser humano se conectar com outro ser humano. Por quê? Porque estamos hoje muito tecnológicos. E hoje, quando a gente não gosta de alguém no trabalho, a gente bota esse fonezinho aqui, coloca numa reunião, de repente a gente está no Instagram, está conversando com o mundo virtual e perde uma grande oportunidade de dar espaço à nova consciência. Ou seja, saber, de repente, por aquele colega de trabalho, quais são suas emoções, quais são suas dúvidas, quais são seus hábitos, quais são seus cuidados. Então, assim, aquela máxima, vamos bater meta, vamos bater meta. Bater meta, vamos celebrar, celebrar, celebrar. Bater meta é muito importante. Mas vem uma coisa bem antes disso, qual o propósito, quais emoções a gente sente sobre isso, e emoções positivas para isso. Que tipo de emoções a gente está trazendo dentro de todo o ambiente de habilidade técnica das 12 horas que a gente fica dentro de uma empresa? Ou agora, muitos no computador, cada um na sua casa, mas trabalhando no grupo ali no Teams, trabalhando em vários outros formas de se trabalhar hoje em grupo, trabalhando em squads. E qual é hoje a grande emoção que a Inners traz? É a virtude. A virtude, para mim, é uma das maiores características dessa Inner. Ou seja, ser humano se conectar com outro ser humano, nada mais simples e nada mais difícil, nada mais complexo, nada mais complicado que esse negócio de ser humano. Esse negócio de se conectar com outro ser humano. Muitas vezes a gente dá choque, a gente é como botar o dedo na tomada. A gente, na verdade, antes de se conectar, a gente está se desconectando, porque dá choque. O outro ser humano é arredio, ele vem de um período onde ele não se treinou, não se autoconheceu, não se permitiu. E muitas vezes por crenças. Aquelas crenças limitantes que coaches falam hoje, que psicólogos falam hoje, e que não deixam de ser importantes. A gente conhecer quais eram as nossas crenças limitantes, que nossos pais nos ensinaram. Vai fazer, vai casar, vai ter 2 filhos, cachorro, férias, aposentadoria e um abraço. Tá feito tua vida, tá ótimo. Essa é a felicidade. E descobrimos agora que não é. As emoções positivas traz isso. Então, até queria fazer uma propaganda. No ano passado, eu falei sobre liderança positiva aqui no podcast do PMI. Quem quiser, depois entra lá no qualquer plataforma que está lá no podcast do PMI sobre liderança positiva. Eu falei muito sobre essa necessidade de não só ir atrás das metas para bater metas e celebrar, mas a conexão anterior para atingir aqueles resultados são fundamentais. Não adianta um líder hoje chegar com uma moda antiga de ser aquele chefe autoritário, mandão, e entrar gritando que tem que bater por bater, tem que ser hoje, tem que acontecer, eu não quero saber. Isso aí vai tirar todas as emoções positivas que você saiu de casa de manhã equilibrado, concentrado, que seus colegas saíram, que o grupo estava coeso, conectado, com o corpo, com mente, com tudo que tinha para fazer. E, de repente, as empresas hoje passam a ser cada vez mais responsáveis até pelas nossas emoções. E aí entra o papel do líder,
onde o líder, eu tenho muitos exemplos hoje de pessoas que fazem mentoria, que me perguntam, cara, chega ao absurdo, e eu ouvi isso, chega ao absurdo de eu, enquanto chefe, enquanto líder, ter que ouvir que a menina está se separando. Pô, e eu com isso? É a pergunta dele. Então, assim, ainda temos hoje grandes líderes ou líderes em grandes posições nos perguntando o que ele tem a ver com a vida social, com a vida familiar, com a vida, de um modo geral, fora do trabalho. E o que ele tem? Ele tem tudo. Ele tem tudo a ver. O líder hoje, ele precisa estar conectado com o ser humano. Essa é a virtude que a Inner traz. E aí eu queria trazer para vocês um livro. Talvez vocês já tenham ouvido falar. É o Grande Jogo, o jogo interior do tênis. Peguei a colinha aqui. O jogo interior do tênis, ele foi baseado justamente na habilidade de ser inner, ou seja, o jogo interior do tênis trouxe algumas considerações dos grandes tenistas e o que acontecia durante os jogos que fazia com que certos tenistas ganhassem ou passassem a pontuar um pouco melhor do que outros. E esse livro, ele aprofundou até Brené Brown fez um documentário na HBO sobre a capacidade técnica que trouxe essa pesquisa com os grandes craques do tênis, e descobriu-se que os tenistas que conseguiam ter uma parada técnica, uma parada de tempo, durante o percurso, durante a jornada daquele jogo, que dura muitas vezes durante horas, ele conseguiu virar o jogo muitas vezes, se equilibrar emocionalmente, trazer com que as emoções que ele estava sentindo ali por estar perdendo fizesse ele focar novamente, entrar no jogo e poder ir avante, e poder muitas vezes vencer, muitas vezes perder. E como, principalmente, esses grandes tenistas lidavam com o interior, que vinha de dentro para fora, o que vinha de dentro para as quadras. Então, esse livro é muito recomendado, recomendo muito a vocês que leiam, que foi uma pesquisa que deu origem a tão falada lá fora, Inner Skills, está chegando no Brasil devagar, por isso que eu pedi permissão ao PMI que trouxesse a Inner Skills para falar um pouco, porque a Inner, além de virtude, ela é corpo, mente e o que a gente faz com o que a gente pensa. Quais são os nossos hábitos e cuidados? Quem ganha quando a gente tem cuidado com o nosso corpo? Porque vocês já ouviram e devem, alguns de vocês até ter a crença de que eu trabalho 14 horas para os meus filhos. É para dar uma boa escola, para dar uma boa faculdade, para dar inglês, francês, japonês, aula de piano, coisa e tal. E, na verdade, seus filhos, eles precisam um pouquinho de você. Mesmo que ele não faça inglês, francês, japonês, só faça inglês e francês, e na hora do japonês, ele esteja com você. Eles estejam com você. Porque um dia eles vão crescer e você não vai estar lá. Porque eles vão crescer, vão criar asas e vão viver a vida deles. E qual é o legado? Qual é o legado que você vai deixar? Às 14 horas dentro de uma empresa, sem um equilíbrio, sem um cuidado com o seu corpo, sem um cuidado com o mínimo de cuidado com a sua alimentação, com o seu espírito. E aqui espírito, eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, não. Eu estou falando do se autoconhecer. Mesmo que você não creia em nada de religião, nenhuma crença, conhecer é justamente parar, respirar e saber, nesse momento, eu acho que se alguém gritar comigo, eu preciso de um tempo para parar, respirar, para ver se esse é o momento de responder, para ver se esse é o momento de, dentro de um squad, eu estar enfurnado dentro do que eu entendo como uma comunicação violenta. E aí a gente traz também essa soft da comunicação não violenta dentro das empresas.
O outro ponto é sentimento e controle dentro do Inner. Ou seja, quais são os princípios que norteiam a sua vida? Tem uma pesquisa recente que diz que foram perguntados a mais de 3.000 trabalhadores de diversas carreiras, qual é dentro da empresa, o que norteia a vida dele dentro de uma empresa. O vocabulário foi tão pobre que as respostas que eram livres, na sua maioria esmagadora, apareceu felicidade e tristeza. Ou seja, os colaboradores de hoje, esses que pedem demissão, muitas vezes por conta do chefe, diz a pesquisa da Gallup, eles estão ou felizes ou tristes na visão deles. Tamanha é sua falta de conhecimento, da forma de dizer não dentro de um ambiente de trabalho, da forma de perguntar, podemos fazer isso amanhã? Podemos conversar de uma maneira diferente do que está sendo conduzida? Será que o seu tom de voz poderia ser um pouco melhor? Talvez esse tipo de pergunta traga a quem está tentando se comunicar com você uma forma diferente para esse vocabulário que pode ser tão amplo dentro das empresas. Então, a gente não precisa estar dentro das empresas ou feliz ou triste. A gente pode estar de diversas outras maneiras e formas. E tudo depende de como você está de dentro para fora, como você está se cuidando, como está a sua vida. É a sua vida. Não é a do seu filho, não é da sua esposa. É primeiro você. Lembra aquelas máscaras caindo de oxigênio? Coloque-se primeiro. Se salve primeiro nos aviões. É a mesma coisa. Se mantém intacto primeiro, se mantém em equilíbrio primeiro, para ajudar os outros, para agregar, para trazer para o grupo, para ser um bom líder, para ser uma boa líder. E seja qual for seu cargo hoje, você pode ser líder de você mesmo. E é isso que o meu livro trata, né? O meu livro é o Seja o Seu Maior Projeto. Porque eu descobri que quando a gente é o nosso maior projeto primeiro, a gente consegue ajudar e agregar ao mundo muito grande. Quando eu escrevi meu livro, eu bati por 12 editoras atrás e não conseguia. E lancei por 2 vezes, esse foi o segundo ano, estive na Bienal do Livro, com um sucesso de venda que eu não esperava. Eu realmente não esperava porque não sou um cara conhecido. Mas talvez o meu dilema anterior, que era como eu vou lidar com o futuro, como eu vou lidar com as frustrações, como meu colega vão me ver querendo estudar a mente humana, se eu sou, de exatas, sou engenheiro, não se faz isso. Então, eu aprendi que a psique humana traz o equilíbrio necessário para a gente aprender um pouquinho mais de finanças, a gente aprender um pouquinho mais de jornalismo, de se comunicar com o outro, a gente de psicologia, de se colocar no lugar do outro. E também daquilo que é a função primordial da sua vida, as suas habilidades técnicas, do que você exerce hoje. Mas como o vídeo falou, nada impede que você aos 50 decida ser um chefe de cozinha, decida ser qualquer outra atividade, decida fazer uma outra faculdade, decida ser alguém que ajuda, que colabora. Isso pode ser feito hoje, em paralelo, pode ser feito junto. É você quem tem que decidir de que forma você atua dentro e fora das empresas. E a gente precisa ser sempre as mesmas pessoas dentro e fora, com as nossas habilidades técnicas, contribuindo para um grupo, contribuindo para o resultado no momento certo, mas a gente também precisa se autoconhecer. Tá? A Inner trata também de deixar um legado. Deixar um legado é muito importante. Qual é o legado que você quer deixar? Você quer ser conhecido como um cara que em 2017 você fez a melhor planilha, você foi o primeiro da empresa a conhecer sobre aplicações no Power BI? Tenho certeza que não. Esse pseudo-sucesso ele passa como passa para todo mundo. E é isso que nas mentorias eu trato. Esse pseudo-sucesso é só um momento, é só um clique e rapidamente passa.
A empresa passa, a vida vai passando. E que legado você deixou? O que as pessoas vão lembrar de você? Será que você foi um bom colega? Será que você foi um apoiador? Será que você foi um bom ouvinte? Será que você obtinha comunicação clara? Será que você foi sempre, mesmo impondo suas ideias, 100% cordial? O que será de legado que você quer deixar por onde passar no mercado corporativo? Então, para resumir e tentar ir finalizando, habilidades técnicas tão importantes e necessárias, técnicas e tecnologias aplicáveis ao trabalho, conhecidas, atualização constante, como eu estou falando aqui das hard powers, soft e agora inners. Então, a atualização é constante. O mundo está rodando e a gente está se atualizando com técnicas e tecnologias tão necessárias para aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas sem um somatório do trabalho em equipe, da sua criatividade, da sua inteligência emocional, que parte do princípio do autoconhecimento, que eu não vou parar de falar, você precisa se conhecer, você precisa saber o que é bom, e eu não estou falando para você sair correndo 4 da manhã e tomando água gelada para fazer aeróbico em jejum. Eu não estou falando para você fazer exercício físico logo pela manhã. Você se dá melhor fazendo exercício físico no fim da tarde, à noite? Faça. Crie um compromisso com você. Ache a melhor maneira, ache o start da melhor maneira de você conhecer a si e trazer esse equilíbrio para a sua vida. Se você se dá melhor acordando cedo, indo malhar, indo correr, indo fazer seu mindfulness, o que quer que seja, encontre o seu equilíbrio e coloque o trabalho como um ponto que você vai trazer esse equilíbrio para dentro do trabalho. Com tudo isso, as inners, de dentro para fora, traz a autoconfiança, a expansão da consciência. Traz para você, muitas vezes, exercício físico, traz para você uma grande concentração. Você consegue chegar com foco, com hiperfoco, muitas vezes, a depender das atividades que você faça, seja qual período aconteça. Gratidão, gratidão não é abraçar uma árvore aqui, é ser grato a um colega, falar, cara, como você me ajudou, como você me ensinou. Paula, como você foi sensacional ao chegar para mim, como você me apoiou naquela reunião, naquele projeto, naquele desafio, como você tem sido importante. Isso é gratidão, isso já é uma meritocracia, que a gente sai satisfeito de um trabalho, de ter exercido a tal gratidão. Colocar energia pessoal nisso faz todo sentido quando a gente tem a movimentação desse equilíbrio, dessa necessidade. E como as pessoas podem desenvolver isso dentro das empresas? Sem dúvida, a clareza de propósito, acabei de dizer sobre elas, autoconhecimento, cansei de falar isso para vocês aqui, já cansei a todos vocês. Exercícios, seja ele de concentração, de foco, físicos, são muito importantes para a prática e atenção plena de um foco, de um hiperfoco necessário para as atividades que você exerce dentro da empresa. E aí, para fora da empresa, exercício de meditação e relaxamento. Procurar apoio emocional, seja qual for, na família, numa terapia, num coach, numa música, numa aula, em qualquer ação social voluntária que é tão bom. Ajudar ao outro, ajudar aos outros é tão bom. A espiritualidade é outra coisa fantástica. A gente sai de si e passa a olhar o nosso corpo com a nossa mente em outro foco. Exercício da gratidão volta claramente para dentro das empresas. Se você não conseguir ser grato a um colega de trabalho que te apoia, a um líder, a um chefe que te ouve, que para tudo para estar ali com você, que ouve se você está se separando, estou me separando, para tudo, a hora dele, o tempo é para o colaborador, é para a colaboradora.
sem medo do que o chefe dele vai pensar, sem medo das atividades que ficaram naquele momento para trás, sem medo de mudar a agenda. E por que você não deve ter medo? Porque você tem equilíbrio. Você sabe muito bem quem é você, quais habilidades técnicas você possui, qual é o seu poder financeiro hoje, até de ser desligado de uma empresa, mas que amanhã você vai estar com o seu currículo atualizado pelas pessoas, pelo legado que você deixou a passar ali. Legado é importante. Ninguém vai lembrar da planilha que você fez em 2015. Ninguém. Acredite, só você vai lembrar. Agradeço a todos aqui. Passei 1 minutinho do horário. André queria Não, abrir para... tamo no tempo aí, André. Cara, que Então, tema legal, hein? Nossa, muito só... bacana. Eu não conhecia, se você quiser fazer encerramento aí, mas eu tô assim aqui, boquiaberto aqui. Temos 2 perguntas aqui, tá, André? Então, acho que ainda a Tá. gente passa um pouquinho, mas dá tempo de responder. Uma delas é Não, até parecida com tranquilo. a que eu faria, mas aí eu vou passar aqui as perguntas dos participantes. Se você quiser. Só parar de me compartilhar aqui para ver o pessoal aí ou ouvir, né? Pode falar Ah, aí, André. legal. Vamos lá, deixa eu... O pessoal aguentar mais uns minutinhos. Vamos lá, cara. Tem aqui uma pergunta do Adriano Santos, Sim. que é o seguinte: André, é possível motivar uma pessoa a usar suas inner skills para alcançar soft skills ou só compete a ela mesma? Então, vamos separar. Quando a gente fala do inners, é o nosso, é o de dentro de nós para fora. O que a gente emana de dentro para fora? Qual é a mensagem que nós estamos enviando para o mundo? Qual é a mensagem que a gente está enviando para o colega de trabalho, para o ambiente que a gente esteja envolvido? Mas se a gente separar a pergunta no seguinte sentido: como a gente consegue ajudar a um outro alguém a adquirir essas soft skills? Primeiro, exemplo. Todo mundo vai querer saber qual é o teu motivo do chefe chegar aqui gritando essa loucura e você tá no caos e na paz. Qual é o motivo? O que te levou a isso? E aí, parte de você saber se foi realmente um equilíbrio. Para mim, funciona demais. Eu acordar pela manhã, nem todos os dias acontece, porque eu levo meu filho também na escola alguns dias, mas outros não. E os que eu não levo, eu pratico esporte, eu pratico atividade física. E essa liberação da endorfina que eu faço de manhã, para mim, é fundamental. Mas eu já tenho mentorados que dizem para mim que de manhã não funciona para nada. É acordar, tomar um banho, botar a roupa e tentar chegar. Mesmo quando aqueles que tentamos fazer com que mudasse esse tipo de hábito. Que hábito, eu não falei, mas hábito ele é treinável. Existe uma técnica do livro Jeito de Ser Feliz, o Jeito Harvard de Ser Feliz. É uma outra dica aí. Jeito Harvard de Ser Feliz tem a dica do violão. O cara dá um exemplo que ele queria muito tocar o violão, mas ele chegava tão cansado em casa, vou fazer um resumo, ele chegava tão cansado em casa que o violão ficava no quarto, a palheta muito mais longe, e tão cansado e estressado que o sofá estava ali, o controle remoto também. Então era muito mais fácil ele sentar no sofá e ligar o controle todo dia e não criar o hábito diário do que o violão. Quando ele passou a esconder, a tirar a pilha do controle remoto e botar o violão ao lado do sofá, ele passou a ser a única opção de descanso e de meditação e de lazer. Tocar o violão, aprender uma nova nota, uma nova música. Então, hábito nessa pesquisa do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, traz para a gente 21 dias ininterruptos, fazendo com o que você gosta, passa a ser um hábito, como hoje pode ser abrir os olhos, pode ser para você ir na academia, seja o que for, o hábito é tão natural que você passa a fazer parte da sua vida de uma forma tão natural que aos outros vai até assustar você falar, eu faço isso normal, mas aos outros fala, que isso, para mim é tão difícil fazer isso, acordar cedo, mas muitos de nós aqui deve ter isso, assim, o costume de acordar no mesmo horário. Então, às vezes, sábado e domingo, ele mesmo que queira dormir até mais tarde, não consegue, porque já criou um hábito, pelo menos dos 5 dias
que a gente trabalha aí na grande maioria. Espero Legal, ter- André. Bacana. Cara, a gente tem mais uma aqui, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas só mais uma aqui para a gente encerrar, do Luciano Lange, do BNDES, que diz o seguinte: como desenvolver as inner skills das lideranças da empresa e da própria equipe? Especialmente, tenho em vista que tendem a vir de dentro, de uma conscientização do indivíduo. Ou seja, como desenvolver isso? Essa pergunta é até parecida com o que eu ia fazer, né? Que como os líderes podem se preparar para desenvolver as inner skills nos seus times. Então, elas têm uma sinergia. Para a gente encerrar, se você puder dar essa... Não, claro. Então, eu falei num trecho aí, escadaria se lava de cima para baixo. Eu vejo um movimento muito grande das empresas ávidas e desejando mesmo a aplicabilidade das inner skills, principalmente, tá? Do que a gente já trouxe hoje. Mas a gente tem algumas barreiras e obstáculos como crença limitante. O que é uma crença limitante? Alguém que tem 10 anos de empresa e está fazendo a mesma coisa, ou muito próximo disso, a área é a mesma, as pessoas na maioria são as mesmas, o chefe muitas vezes são o mesmo, é muito difícil dessa pessoa sair dessa bolha, porque ele já está envolvido, ele já está inserido. Então, se não for ele, se não for ela, a usar o que ele aprendeu de dentro para fora como novo e trazendo para dentro dessa concepção, a dificuldade vai se tornar maior, porque vai precisar chegar outras pessoas que do nada vão falar assim, 3 meses de casa vão falar, eu estou pedindo demissão, porque isso aqui não é para mim, porque aqui eu só ouço, sempre foi assim. Mas ninguém nunca tentou mudar, tenta lá mudar. Por quê? Porque o líder está preso ainda na sua crença limitante de que sempre deu certo assim, não mexe no que está certo e está tudo bem. Então, as empresas precisam lavar a escadaria de cima para baixo. Por isso que eu citei um certo momento. Os RHs têm buscado, não só a mim, como vários colegas, trazer diversas aulas, né? As faculdades têm buscado isso cada vez mais. Eu sou um grande exemplo. Por que a faculdade foi pedir para eu dar aula lá? Porque eu perguntei isso, porque se tem tanto acadêmico tão melhor que eu? E a resposta foi simples. Você está no mercado de trabalho, você sente a dor aí, você sabe o que o pessoal, os alunos sentem e querem. Isso é uma verdade. Eu vejo muita dificuldade ainda no mercado de trabalho, de um modo geral, e nas pesquisas, de colaboradores que simplesmente largaram, não querem, estão esperando alguma coisa acontecer, alguém fazer por eles. Então, assim, tem muita gente no mercado esperando alguém tomar as rédeas da profissão e da carreira deles. E isso é um pouco ruim. Então, a fomentação hoje das empresas em fazer com que você mesmo busque a inner, você busque fora, você busque se conhecer, praticar esporte, ver o que é melhor para você, música, cozinha, comida, mudar tudo é o que vai fazer a diferença. Mas as pesquisas dizem também que um clima organizacional de uma empresa, ele demora em média, desde o início da necessidade da mudança desse clima organizacional, 9 anos para acontecer de fato e todo mundo enxergar aquilo. Então, a dificuldade maior da inner e da soft é porque ela está intrínseca, ela está dentro da gente, diferente da hard. Da hard a gente mostra o resultado. Você tem uma habilidade técnica, você conclui, você dá o resultado. Se a empresa for listada na bolsa, ótimo, as ações só sobem com cada ação. Mas a gente vê cada dia mais a melhoria do ESG traz e as empresas buscando ações sociais. Então, podia citar um monte de empresa aí buscando ações sociais em favela, ações sociais em diversos momentos, que faz todo sentido para mim, para muitos de nós que estamos o tempo inteiro aí buscando esse equilíbrio junto às empresas. Legal, André. Cara, queria te agradecer aí imensamente por ter compartilhado esse conteúdo aqui com todos os presentes aqui no Zoom, no YouTube. E, cara, foi muito legal. A gente já passou um pouquinho aqui, mas valeu a pena tirar essas 2 dúvidas aqui, que era bastante interessante e que a gente queria muito te ouvir.
Queria agradecer também a todos os participantes aí por estar conosco aqui até o momento. Já mandei no chat, reforçando que a gente vai enviar o link aí da pesquisa de satisfação. Muito importante responder. A gente geralmente compartilha aqui, mas tivemos um probleminha hoje, para a gente saber se a gente está indo bem, o que a gente pode melhorar, e aí também resgatar o seu PDU. André, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, André, e só queria falar um pouquinho, quem não me segue aí nas redes sociais, o Instagram é Aligeiro, ele é aberto. De vez em quando eu posto algumas coisas lá. Já Nem vou sempre é seguir. possível pelo dia a dia, mas é Aligeiro. O meu livro, Se Seu Maior Projeto, ele está sendo vendido na Amazon e na editora. A editora é a Wiclap, é uma editora independente que apoia novos escritores aí. O Betinho, tive a oportunidade de conhecer o dono e o projeto, muito bacana. Estamos indo para o 2º ano e no LinkedIn André Ligeiro mesmo, também é só pedir lá. Legal, André. É esse que está atrás de você aí, né? Que eu estou vendo aqui pela... É esse. Bacana, legal, legal. Quem quiser saber um pouco mais, tem uma palestra minha sobre liderança no TED Talks do ano passado, do fim do ano passado. Depois, quem quiser, pode ir lá no TEDx, no canal deles. E é isso, Bacana. gente. Agradeço aí a participação de cada um aí e depois eu respondo aí as mensagens e as perguntas que chegaram no chat para chegar até os e-mails de vocês. Beleza, André, muito obrigado aí. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todas e todos e até o próximo webinar aí, mês que vem. Um prazer Obrigado, tê-los Xará. aqui. Obrigado a todos aí. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau. Boa noite.